Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar sobre um lateral direito do Bahia que, no meu entendimento, poderia reforçar o elenco do Vitória na sequência do ano, que é o Cicinho, jogador de 35 anos de idade, chegou até com expectativa no ano passado no Bahia, mas não vingou. Nesse ano são 14 jogos e uma assistência, tem contrato somente até o final do ano e até aqui foi procurado pelo Sport, segundo informações do jornalista Roberto Nascimento, para a sequência da Série B. Olha, o Cicinho não é um jogador extraordinário, enfim, mas o Vitória, que já, por exemplo, consultou o Iago Felipe, não me surpreenderia se o Cicinho também fosse um dos nomes que agradassem a diretoria, tá? Nesta Série A do Campeonato Brasileiro, ele entrou em campo 4 vezes, mas só somou 24 minutos em todas as suas atuações, não foi titular em nenhum jogo. O Cicinho, que tem dupla cidadania, também é um cidadão da Bulgária, isso porque ele jogou por muito tempo lá, né, entre 2015 até o final de 2020, aliás, até a metade de 2023, quando ele voltou para o Bahia. Na seleção, inclusive, da Bulgária, ele jogou 7 vezes e deu uma assistência, teve-se um bom destaque lá no Ludogorets. Quando chega no Bahia, realizou 28 jogos no ano passado, até sendo um jogador titular, mas nesse ano acabou perdendo espaço. No Brasil, ele jogou também pelo Remo, onde é revelado, Juventude, Brasiliense, Ponte e também pelo Santos, né? Foi bem pelo Santos, inclusive, entre 2013 e 2014. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Cicinho, né? Se seria uma boa contratação para lateral direito. E para finalizar o nosso vídeo, quero indicar também o Mikael, centroavante ex-Sport. Acho que vocês vão se lembrar dele. O Mikael, que surge ali bem novinho pelo Sport. No Brasileirão foi de 2020, né? Ele realiza ali alguns jogos, foi bem pelo Confiança naquele ano, mas se destaca mesmo em 2021 pelo Sport. 15 gols em 50 jogos naquele ano, quando foi negociado com a Salernitana do futebol italiano. Uma das negociações assim mais malucas que eu já vi, tá? Não a saída dele do Sport, mas o clube italiano contratou o jogador e simplesmente não utilizou, né? Uma coisa assim tão esquisita. Ele jogou lá na Itália 7 vezes, e o presidente do clube falou que era um jogador muito descomprometido, que não queria nem ver ele pintado de ouro mais lá na Itália. Uma coisa de louco. Ele vem treinando em separado, pertence ainda ao clube italiano, não rescindiu o contrato, tem esse vínculo até o final da próxima temporada europeia, ou seja, até junho do ano que vem. Só que, assim, tá escanteado. Pelo que eu apurei, não tem nenhuma lesão, nada disso, mas não jogou nesse ano de 2024. Ele teve uma grave lesão, foi em 2022, né, quando volta para o Brasil pelo Inter, e só jogou uma vez e teve essa grave contusão. Pelo América no ano passado, 9 jogos e 1 gol marcado. Não seria uma contratação assim perfeita também, né? O cara não joga com muita frequência, mas é um jogador que, estando bem fisicamente, conseguindo recuperar essa autoestima, é um goleador, tá? Um cara forte fisicamente, muito bom na perna esquerda, 1,84 m de altura, tem essa potência na finalização, incomoda muito os adversários. A questão dele mais é essa parte física também. Tanto que não joga, quanto também que estava um pouco pesado, né, pelo América Mineiro no ano passado. Pode deixar a sua opinião, está dando sopa aí no mercado, tem esse contrato lá na Itália ainda, mas não vem jogando. Jogador que é revelado pelo Sport, é muito querido inclusive na Ilha do Retiro, mas nesse momento é um jogador muito caro para a realidade do Leão e uma realidade do Sport, né, falando aqui do Sport, na Série B. Pro Vitória, acho que é um jogador que pode sim se encaixar nos padrões financeiros, não sei se na ideia do Thiago Carpini. Pode deixar o seu pitaco também, qual seria a sua indicação. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa proposta do Corinthians para contar com o volante Dudu, ele mesmo, jogador que estava lesionado, aos poucos está retornando ao Barradão, 25 anos de idade, tem contrato no Vitória longo até o final da temporada de 2026, foi adquirido em definitivo juntamente ao Volta Redonda ainda no ano passado, após 20 jogos de muito destaque na Série B do Campeonato Brasileiro. Essa informação de proposta foi confirmada pelo Marcos Guedes, tá? Do canal Resenha do Leão. Um abraço aí pro Marcos, pra galera do canal também. E segundo ele, essa proposta foi 18 milhões de reais, tá? Do Corinthians, recusado pela diretoria do Vitória. Completando essa informação, o Leonardo Santiago, do canal Canto Rubro Negro, um abraço também aí para ele, garantiu o seguinte, que essa proposta feita pelo Corinthians foi parcelada, então não seria um valor diretamente aos cofres do Leão. E um outro aspecto, o Vitória tem apenas 70% dos direitos econômicos do atleta, ou seja, se fosse vender o Dudu,
seria por 12 milhões e meio, basicamente, e ainda parcelado para um rival direto contra o rebaixamento nessa Série A. Então não faz sentido, tá? Não faz sentido. O Dudu recebe bem em Salvador, teve uma valorização salarial no final do ano passado, tem essa possibilidade de um clube grande também, como é o Vitória, então acho que não precisa disso, tá? A não ser que chegar uma proposta, vamos colocar aqui, se o Vitória ficasse com no mínimo 25 milhões no seu bolso, aí eu pensaria em fazer um negócio, tá? Teve uma proposta recusada também no começo desse ano, se eu não estiver enganado, do futebol da Rússia, 20 milhões de reais também para contar com o futebol do Dudu, recusado porque o Vitória ficaria com 70% desse valor. E a gente tem que lembrar outra coisa também, o real está muito desvalorizado no momento, e não é de hoje, né? Nos últimos anos também é um real que não é uma moeda tão forte assim. Então se a gente pensar que qualquer 5 milhões de euros já é quase 30 milhões de reais, eu acho que o Dudu vale mais do que 5 milhões de euros. Olhando, por exemplo, uma transação para o futebol do exterior, sei lá, da Arábia, dos Emirados Árabes ou até mesmo da Europa, já que é um jogador que tem só 25 anos de idade neste presente momento. Pode deixar a sua opinião sobre o Dudu, se envolveu em algumas polêmicas, o torcedor às vezes perde a cabeça, faz parte, né? Faz parte, o futebol é assim mesmo. Dos 22 jogos que ele realizou nesse ano, foi titular em 21 deles, jogador de marcação, canhoto, é um atleta que eu ainda espero muito nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Já falava desde o ano passado, acho que o Mateuzinho e o Dudu seriam duas promessas a se consolidarem em uma realidade de Série A. O Dudu até agora está devendo, né? Apenas 4 jogos na primeira divisão, jogador que é revelado nas categorias de base da Portuguesa Santista, passa também no Santos, Atlético Paranaense, Ferroviário no interior do Ceará, Fortaleza Sub-23 e se destacando desde o ano passado pelo Volta Redonda no Campeonato Carioca. Pode deixar o seu pitaco, essa proposta oficial já recusada pelo Vitória fixado. Seguindo aqui no nosso vídeo, eu quero falar também sobre uma possibilidade de troca entre jogadores do Vitória e do Corinthians. Aí você pode estar se perguntando, nossa, Guilherme, onde você tirou isso? É fake? Não, é apenas uma possibilidade, tá? Não é que isso vai acontecer, não tem informação sobre isso, mas é algo que pode sim se encaminhar pelo seguinte: o Vitória tem interesse em 2 jogadores do atual elenco do Corinthians, tanto o Pedro Henrique, atacante, quanto também o lateral esquerdo Matheus Bidu, e os dois ainda não completaram aquele limite de 7 jogos, né? Vale lembrar, o jogador ele pode jogar na Série A e se mudar para outro clube da primeira divisão por no máximo 7 vezes. Tem essa regrinha da CBF que, por sinal, eu não concordo, tá bom? Eu acho que o jogador ele poderia jogar por no máximo 2 clubes. Se ele jogasse, por exemplo, por 3, aí eu acho que não poderia. Mas independente se ele fizer 10, 20, para mim não deveria existir essa regra. Mas enfim, a CBF sabe como que é, né? Quanto mais difícil for para todos, né? Para os clubes, para os jogadores, para o torcedor, parece que é mais prazeroso para a CBF. O Pedro Henrique ele tem contrato no Corinthians até dezembro de 2025. Acho que seria uma contratação, sendo sincero aqui para vocês, viu? Uma contratação muito boa para o Vitória. O cara que tá lá embaixo, ok, eu entendo isso, mas assim, é um jogador de velocidade, tem boa finalização, já demonstrou boa categoria no Internacional. Óbvio, é um jogador caro, mas é outro que está no radar. Para a sequência do ano, até aqui são apenas 3 jogos, acabei engasgando, na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem o Pedro Raul também, eu já fiz essa indicação, só que o Pedro Raul não pode mais, né? Ele já tem 9 jogos no Campeonato Brasileiro, não pode se mudar para outro clube da Série A. Tem contrato do Corinthians até o final de 2028. Outro jogador também que foi procurado, o Matheus Bidu, ainda lá no começo do Campeonato Brasileiro, marcou um gol contra o Cuiabá, mas não é titular. São 4 jogos apenas no Brasileirão, esse golzinho. Tem contrato no Corinthians até o final do ano que vem. É um jogador que me agrada, apesar que o Lucas Esteves vem jogando bem, na minha avaliação, não vem comprometendo nos últimos jogos, mas é uma opção aí também para lateral esquerda. O Matheus Bidu, que já tem passagens pelo Guarani, Portuguesa, Cruzeiro, e está no Corinthians desde o ano passado. E o zagueiro Caetano também é outra indicação que eu faria. O Caetano tem 25 anos, zagueiro canhoto, já foi especulado no Vitória, salvo engano agora, tá? Na temporada passada, o Caetano também acho que foi especulado em 2021 para aquela Série B. 25 anos, zagueirão canhoto, bom na saída de bola, jogou inclusive junto com o Reinaldo, zagueiro do Vitória, ainda no Goiás, mas o Caetano sempre foi um jogador mais técnico. Nessa Série A são 4 jogos. O Caetano sempre acontece isso, né? Ele é emprestado, volta para o Corinthians, joga até que bem no Campeonato Paulista e some no time por 3 meses. Depois acaba retornando
e fazendo bons jogos e sumindo de novo. Foi desse jeito, uma coisa de louco. Voltou contra o Atlético Goianiense, titular contra o São Paulo, titular contra o Atlético Paranaense, e aí voltou para o banco contra o Cuiabá e contra o Palmeiras. Nem ficou no banco de reservas. É difícil, tá? Acho que o Caetano deveria buscar também um clube que dê mais oportunidades. É um zagueiro bom de bola. Há a possibilidade do futebol europeu e ele tem contrato só até dezembro, então um nome também que eu ficaria de olho para os próximos anos. E o Fausto Vera, 24 anos de idade também. Fausto Vera, ele só entrou em campo até aqui 6 vezes no Campeonato Brasileiro. Venceram reserva quase todos os jogos, entrando no finalzinho, mais um primeiro volante, né? O Atlético Mineiro também tem um interesse na contratação do jogador, e o Paulinho, que acabou rescindindo o seu contrato, teve alguns problemas de lesões, é um nome também conhecido no futebol brasileiro, que está dando sopa nesse elenco do Corinthians. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Para valer a pena, cara, liberando um jogador como é o Dudu, 25 anos, o Vitória deveria buscar um jogador também jovem. Talvez o Caetano, tá? Talvez uma troca aí, Caetano, Bidu e Fausto Vera, talvez, tá? Eu pensaria numa possibilidade somente assim. Mas jogadores, o Corinthians quer o Dudu, né? Isso é líquido e certo. E o Vitória, ele já demonstrou interesse nesse ano, tanto no Pedro Henrique quanto também no Bidu. E o Caetano foi um nome especulado anteriormente. Pode deixar o seu pitaco, que tipo de troca você faria, como o Vitória deve se movimentar nesse mercado.